Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz é pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz é pica-pau, pau, pau. Tá fazendo o que aí? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro, nariz é pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz é pica-pau.